Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Então nós não vamos ter nenhuma pergunta aqui ao vivo, todas as perguntas já foram feitas com antecedência e, dito isso, nós saudamos o Reverendo Augusto Nicodemus, é um prazer tê-lo aqui, Deus abençoe. Você tem uma palavra inicial? Amém. Agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que é sempre um privilégio a gente começar a semana, que hoje é o primeiro dia da semana, né? Sempre um privilégio começar com os irmãos, cultuando a Deus, louvando a Deus e tratando das coisas referentes ao reino dele. Inclusive, eu estou oferecendo a vocês um treat, né? Para cada pergunta eu darei uma resposta. Então, tá. Para algumas perguntas é possível que tenha até mais de uma, né? Mas hoje eu vou dar uma só, tá bem? Muito bem, então nós vamos começar, meus queridos, porque o nosso tempo avançou um pouquinho. Mas a primeira pergunta é a pergunta do nosso irmão William, aqui da igreja, William da cidade de Malden. Ele faz a seguinte pergunta: Pastor Augustus, o que seria o pecado para a morte que João se referiu em 1 João 5,16? Seria a doutrina ensinada pelos docetas ou gnósticos, ou seriam esses os nicolaítas de Apocalipse 2,6? Não é muito claro, mas a primeira opção é a melhor. O contexto da primeira carta de João é a intrusão de mestres gnósticos nas igrejas, negando a encarnação de Cristo. Eles são chamados de docéticos porque a palavra vem do verbo grego dokel, que significa parecer. Eles diziam que Cristo tinha uma aparência de corpo, mas não tinha um corpo real. Isso era por conta do dualismo do neoplatonismo, que era a filosofia que dominava na época, que dividia a realidade em dois andares. O andar de cima, que era o mundo das ideias de Platão, das coisas verdadeiras como são, e o andar de baixo, que era um reflexo imperfeito das ideias. Então, por exemplo, essa caneca aqui é um reflexo imperfeito da caneca ideal no mundo das ideias. Então, o mundo espiritual, que é o andar de cima, o mundo de Deus, do espírito, das virtudes, era superior ao mundo de baixo, que era tangível, palpável. Então, eles não admitiam que Cristo, que era do andar de cima, passasse para o andar de baixo ao tomar um corpo humano. Então, eles não aceitavam encarnação, ressurreição, e eles estavam invadindo as igrejas e ensinando isso aí. Então, João, quando escreve a sua carta, escreve para avisar os crentes a respeito desse erro. Ele considera isso como sendo fatal, uma heresia, e diz que os que seguem isso aí não são de Deus, realmente não são falsos profetas. E, provavelmente, o pecado para a morte, nesse contexto, seria você abandonar os membros da igreja, abandonar o que eles tinham aprendido e aderir a essa falsa ideologia que, com certeza, nega o Senhor Jesus, nega a encarnação, nega a ressurreição. Então, é o que a gente chama de apostasia, e que, de fato, é para a morte, não é? E que, se acontecer isso, João diz, nem ore por essa pessoa, porque quando ela faz isso, é sinal de que ela já está no caminho da perdição. Nesse caso, o senhor vê alguma ligação desse pecado para a morte com a blasfêmia com o Espírito Santo? Sim, é uma manifestação ou uma forma de blasfêmia contra o Espírito Santo, que no contexto dos evangelhos é você atribuir a Satanás aquilo que Jesus fazia pelo Espírito. Jesus realizava sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo, e os fariseus, para dar uma explicação de onde vinha o poder de Jesus, já que eles também não admitiam que Jesus era de Deus, eles diziam que Jesus fazia aquilo pelo poder de Beelzebu, que era o chefe dos demônios. E foi quando Jesus disse que, ao fazer isso, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Então, esse pecado para a morte seria equivalente à mesma coisa, uma manifestação diferente dessa blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão e que bate com o que João está dizendo. Nem ore por isso aí, porque Deus não vai responder. Então, é apostasia mesmo, a negação da verdade de Deus de maneira irreversível. É natural, reverendo, que quando a gente começa a falar da blasfêmia
contra o Espírito Santo e o pecado de morte, que alguns cristãos começam a perguntar: será que eu posso cometer esse tipo de pecado? Né? O que o senhor poderia dizer para isso? Não, um cristão verdadeiro não vai fazer isso. João, inclusive, termina a carta dizendo, assegurando isso, né, que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E a pessoa que é verdadeiramente convertida, ela não faz isso. Infelizmente, muitas igrejas pentecostais e neopentecostais, para manter os fiéis na igreja e evitar questionamentos, classificam como blasfêmia do Espírito Santo qualquer questionamento que um membro faça a manifestações. Por exemplo, se um membro da igreja questionar se aquelas línguas são línguas verdadeiras, aí eles vão dizer: ó, meu irmão, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Ou então, se ele questionar o que um profeta disse, diz: ó, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, isso é usado como mordaça para inibir o crente verdadeiro de fazer o que a Bíblia manda, de testar os espíritos. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo você examinar manifestações e falas para ver se elas procedem de Deus ou do coração humano corrompido, porque é possível. Não é? Então, é muito séria a blasfêmia contra o Espírito Santo e não creio que um crente verdadeiro faça isso, cometa isso. Então, tenhamos paz no nosso coração, irmãos, nós que somos da luz e não das trevas. Segunda pergunta, nossa irmã Tamires, de Leominster, ela faz a seguinte questão. Eu vou unir essa pergunta com uma outra que nós recebemos também. O que aconteceu com Matias, o discípulo substituto? E nesse caso, quem foi o verdadeiro 12º apóstolo no lugar de Judas? Matias ou Paulo? Matias, é muito óbvio isso. Logo depois da eleição de Matias, você tem o Matias é eleito no capítulo 1, no lugar de Judas. Estou falando do livro de Atos. Atos 1, você tem a eleição de Matias no lugar de Judas. Em Atos 2, você tem um relato do que aconteceu no dia de Pentecostes. E o capítulo 2 começa dizendo que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, houve a reação da multidão, queria saber o que era, aí diz que Pedro, levantando-se com os 11, respondeu. Então, o autor do livro de Atos considerou Matias como sendo o verdadeiro apóstolo, porque Pedro e os 11, né? Então, é Matias. Então, Paulo mesmo, ele diz que ele é um nascido fora de tempo, ele foi chamado depois, ele se vê como o menor dos apóstolos. Ele tinha tanta autoridade como os 12 discípulos de Cristo, mas ele é o 13º, ele não é o 12º, mas ele é o 13º. É interessante que tem um paralelo no Antigo Testamento. São 12 tribos, mas se você contar os filhos de José, Efraim e Manassés, dá 13. Então é muito semelhante à situação dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Eram 12, mas tinha o 13º, que era o apóstolo Paulo. Talvez a pergunta da Tamires também envolva alguma coisa acerca da vida de Matias, porque nós não vemos o nome dele proeminente no Novo Testamento. Só aparece lá, mas a mesma coisa é Bartolomeu. Ninguém sabe nada de Bartolomeu, ele não aparece. Dos apóstolos, os que são mencionados e cujas atividades estão registradas, você tem Pedro, você tem João, você tem só, mais ninguém. No livro de Atos, Pedro e João. Os outros são mencionados no início, mas depois eles desaparecem. Aliás, tem gente que acha que o livro de Atos deveria ser, o título Atos dos Apóstolos não é correto, porque não está falando dos atos de todos os apóstolos, mas de 2 apenas. Até o capítulo 8 é Pedro, a figura principal. De 9 em diante é o apóstolo Paulo. E Pedro some do cenário. E o Tiago, que vai aparecer lá no final do livro de Atos, como líder da igreja de Jerusalém, não é o Tiago apóstolo, que morreu cedo, decapitado por Herodes, mas é o Tiago, irmão de Jesus, que é o mesmo autor da carta. Pastor, temos aqui mais uma pergunta, de foro mais íntimo, que diz assim: tenho uma filha que está fora da igreja. Posso considerar que falhei como cristão? Mesmo que ela estivesse dentro da igreja, você tinha falhado como cristão, né? Nós não conseguimos... Se os nossos filhos se salvam, é apesar de nós.
e não por nossa causa. Como pais, a gente vai errar, a gente vai ser omisso, a gente vai discutir na frente deles, a gente vai ser incoerente com o que a gente fala, a gente vai dizer uma coisa e vai fazer outra. Então, se os nossos filhos permanecem na fé, isso aí é apesar do nosso fracasso, apesar dos nossos erros, da nossa incoerência. Agora, quando os filhos se desviam, é claro que a primeira coisa que a gente faz é se ajoelhar diante de Deus, pedir a Deus perdão pelos erros que certamente nós cometemos, mas a gente não pode esquecer que os nossos filhos são pessoas responsáveis diante de Deus pelas suas próprias decisões. Você pode criar o filho no caminho do Senhor, trazer para a igreja, ensinar o evangelho, e ainda assim ele um dia vai tomar a decisão de que ele não quer. E ele vai responder diante de Deus por isso. Então, os pais deveriam entregar os filhos nas mãos do Senhor, pedir perdão por qualquer eventual fracasso na criação dos filhos e descansar, porque não há o que fazer. A gente pode alcançar, no máximo, o ouvido do filho, mas o coração é o Espírito Santo. Eu não posso converter meu filho. Então, eu tenho que deixar nas mãos do Senhor. E a porta aberta para que tenha um bom relacionamento, né? Talvez a gente possa comentar, pastor, porque muitas dessas perguntas que carregam um teor de culpa sobrevêm do entendimento de alguns textos bíblicos, como no caso da conversão do carcereiro, quando se diz que no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Então, versículos como esse nos dão muitas vezes a ideia de que a salvação ela é uma promessa de Deus para mim e para minha casa. Como é que o senhor responderia a essa questão? Sim, eu diria que você vai encontrar na Bíblia as duas situações. Você vai encontrar na Bíblia, por um lado, passagens como essa, feita ao carcereiro, que promete a salvação para ele e para a sua casa. Você tem que lembrar o contexto e o mundo em que essa promessa foi feita. No Antigo Oriente, a religião do pai era a religião da família. Se o pai era judeu, toda a família era. A mulher estava incluída nisso, os filhos estavam incluídos nisso. Se ele mudasse de religião, a família toda mudava também. Então, nesse contexto corporativo, fazia sentido Pedro dizer no dia de Pentecostes, a promessa é para vocês e para os seus filhos, e o Paulo dizer para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Isso descreve o que geralmente acontece quando o pai, quando o chefe de família, ele segue uma determinada religião, no caso o cristianismo, é muito provável que toda a família vai acompanhar isso no mundo do Antigo Oriente, onde essa ideia de família e de agrupamento era muito mais forte. Hoje, no mundo ocidental, onde prevalece o individualismo, não é? Então isso aí nem é uma coisa que a gente não vê muito acontecer. Uma passagem que o pessoal usa muito é: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não vai se desviar. O livro de Provérbios não é um livro de promessas, mas é um livro que registra a observação dos sábios de Israel. Então, o que os sábios de Israel estão dizendo é que, pela observação dele, geralmente uma criança não se desvia dos princípios que foram inculcados durante o período da infância. Ela vai seguir. Ou seja, no período de formação, se ela recebeu boa instrução, não vai esquecer isso quando vai ficar velha. Isso é o que geralmente acontece. A mesma Bíblia que diz isso é a mesma Bíblia que diz lá em Ezequiel 18, que se um homem justo gerar um filho ímpio, a piedade e a justiça do pai não serão imputadas ao filho ímpio. E o contrário também é verdade. Um homem ímpio tem um filho justo, então o pecado do pai não será atribuído ao filho. Né? Quebra aquela corrente que está lá no livro de Êxodo, que Deus diz assim: eu castigo a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas Ezequiel 18 diz que se o filho se converter, esse link, né, de maldições, isso aí é quebrado. A conversão quebra isso aí. Então, a gente cria os filhos do jeito da melhor maneira que a gente pode, à luz da palavra de Deus,
mas sabendo que quem converte é o Espírito Santo e descansando no Senhor. E é interessante porque alguns filhos nossos têm perguntas interessantes, né? Então, o André Camillier, eu enfatizo o sobrenome Camillier, né, para a igreja entender quem é. O nosso membro aqui da igreja tem 4 anos. Então, ele pergunta para o senhor, pastor, Pilatos foi para o céu ou para o inferno? I don't think we can answer that once the Bible doesn't say. We have to be very careful when we try to answer questions like this. I have a rule that says, I speak where the Bible speaks, and I stop where the Bible stops. So if the Bible doesn't say anything, I'm not going to say anything. Who knows if Pilate, after that, converted and believed in the Lord Jesus? We don't know about that. It's the same thing about Adam. They ask the question, did Adam go to heaven? The Bible doesn't say. I do think we're going to meet him in heaven, but I cannot prove that from the Bible. It's just an intuition that I have. Amen. Amen. Andrew, read the Bible. Próxima pergunta. Simonton. Simonton realmente também trouxe uma pergunta bem complicada, afinal o sobrenome dele é Cacheta. Ah, entendi tudo agora. Cadê o cachetado? Simonton, ele pergunta para o senhor, reverendo. Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrer uma única vez. Sim. No entanto, há muitos registros de pessoas que ressuscitaram, ou seja, morreram 2 vezes. Sim. Como posso entender que a Bíblia não se autocontradiz? Ela, de fato, não se autocontradiz. A Bíblia não pode tratar de todas as questões num mesmo lugar. Então, por exemplo, o que o autor de Hebreus está dizendo é que, por conta do pecado de Adão, a morte entrou, e a morte passou a todos os homens. Então, não há nenhum homem que escape disso. Mesmo aqueles que ressuscitaram, morreram de novo. O único que ressuscitou e não morreu mais foi Jesus. Então, esse é o princípio geral. Agora, o mesmo Deus que passou essa regra é o mesmo Deus que, quando Ele quer, Ele suspende essa regra. Então, a regra é essa, mas Deus, na sua soberania, diante de propósitos, no caso das ressurreições, era atestar que o que ressuscitou, aquele que realizou a ressurreição, era um enviado dele, tipo o próprio Jesus, nas ressurreições de Lázaro, por exemplo, ou os apóstolos, quando eles fizeram ressurreições, o objetivo era demonstrar que eles eram da parte de Deus. Então, o mesmo Deus, a gente tem que entender isso, as regras que Deus colocou, elas funcionam para nós, que somos a sua criação. God is above them. Então, Deus opera num nível em que ele não está sujeito às regras que ele próprio criou. Por isso, ele pode suspender a lei da gravidade, andar sobre as águas, ele pode transformar uma substância em outra, coisa que nós não conseguimos fazer. Mas o Deus soberano que passou a regra é o mesmo Deus que suspende essa regra quando ele entende que isso vai atender o seu propósito. Então, a regra geral é que a gente morre uma vez. Soberanamente, Deus, algumas vezes, quebrou essa regra. Mas quem é que vai questionar Deus, não é? Por isso. É verdade. Eu ia até teorizar alguma coisa com o senhor, mas aí eu fiquei com medo de ter a mesma resposta do André. Eu acho melhor não, né? Mas vamos avançar então, reverendo. Nós temos aqui mais uma pergunta. Ela diz assim: como balancear as responsabilidades de esposa, mãe, dona de casa e profissional? Essa é uma pergunta difícil, realmente, porque, em se tratando de uma questão prática, eu creio que cada caso é um caso. Vai depender do tipo de trabalho, porque tem trabalho que pode ser feito em casa, né? Tem trabalho que exige a presença da mulher, depende da quantidade de filhos e o quanto a casa demanda, depende da compreensão do marido, depende da necessidade financeira.
Então, tem uma série de variáveis aí. Eu não creio que há uma receita única. Então, cada caso deveria ser visto. Como é que a mulher pode equilibrar essas demandas que vêm, às vezes, sobre ela, não é? Eu diria que a regra geral é que a prioridade deve ser sempre o reino de Deus, como Jesus disse. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em toda e qualquer situação, a mulher deve sempre perguntar de que maneira ela vai trazer mais glória para Deus, porque ela está debaixo dessa regra também. Nós somos criados para a glória de Deus. Quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, ela deve perguntar, de que maneira eu posso glorificar mais a Deus na minha vida? E esse princípio deve orientar sobre a necessidade de ter um emprego, ou o tipo de atividade que ela vai desenvolver em casa. Tem a questão do homeschooling também, que algumas mulheres, que quando tem homeschooling, sobra para a esposa, né? Então, é uma coisa que ela tem que levar em consideração, se vale a pena. Então, cada caso é um caso, e o princípio geral que guia é sempre o que é que vai trazer mais glória a Deus. Então, é isso aí. Mas não tem uma receita, não. Mas, essencialmente, reverendo, talvez muitas questões relacionadas a essa pergunta, que são várias questões dentro de uma mesma realidade, mas muitas mulheres, por causa do ensino da Escritura, frente a essas questões financeiras, Sim. principalmente, se perguntam se podem trabalhar ou não, se seria pecado a mulher trabalhar. Não. Eu acho que se ela tem condições de ajudar, ela foi criada para ser uma ajudadora do seu marido, né? E se ela tem condições de contribuir para o budget familiar, eu não vejo problema nisso. Eu vejo assim, quando ela vai fazer isso, movida por outras intenções, tipo assim, ganância, a cobiça, desejo de ter mais, desejo de ter independência no caso de um eventual divórcio, para não ficar dependendo do marido. Tem isso hoje em dia, já casam com contas separadas, e o marido não sabe quanto a mulher ganha, nem a mulher sabe quanto o marido ganha. Eles combinam que vão dividir as despesas da casa, porque estão pensando já na facilidade que isso vai ser quando houver o divórcio. Então, já casa pensando no divórcio e se preparando para isso. Então, eu acho que isso aí, naturalmente, está tudo errado. Eu acho que tem que ser uma conta só, que o marido e a mulher têm que ter acesso às finanças, têm que ser transparentes nessa área. E, quando diz serão os dois uma só carne, quer dizer também serão os dois uma só conta, né? Compartilhar, inclusive, a vida mas com financeira. cartão limitado, né, reverendo? Sim. Cartão limitado. Se a mulher é gastona, sim. Ai. Não que isso aconteça lá em casa, viu, reverendo? Eu estou fazendo perguntas, queridos. Está aqui em algum lugar. Mas veja então, pastor, nós temos aqui agora uma pergunta do Sineide Malden. Ele diz assim, por que a Igreja Presbiteriana, no caso a IPB, considera a Congregação Cristã do Brasil uma seita? Tem algumas características de grupos religiosos que enquadram esses grupos como seita, e que isso é mais ou menos aceito pelas igrejas históricas, não é só a presbiteriana, não. A Igreja Presbiteriana do Brasil, das igrejas históricas, ela foi a que teve coragem de dizer publicamente, através de uma decisão do seu Supremo Concílio, que a Congregação Cristã do Brasil era uma seita. Isso aconteceu no último Supremo Concílio. Mas os sinais de uma seita são, primeiro, outra fonte de autoridade que não seja a Escritura. Então, você vê, os Mormons têm o livro de Mórmon, Testemunho de Jeová tem os escritos do Miller, do Joseph Smith, perdão. Não, Smith é os Mormons, exatamente. Depois tem a Testemunha de Jeová,
que tem também suas fontes de autoridade. O adventismo, na sua forma mais radical, tem que lembrar que o adventismo ele é multifacetado, não é? Ele não é homogêneo. Então, você tem uma ala mais evangélica dentro dos adventistas e tem aquela ala mais radical que segue Ellen White. E tem os escritos de Ellen White como sendo base para as decisões. Igrejas como a Congregação Cristã do Brasil e outras, elas têm a revelação direta da parte de Deus como fonte de autoridade, a ponto de se sobrepor à Bíblia. Então, em vez de serem guiados pelo que a palavra escrita diz, eles esperam revelações diretas da parte de Deus através de sonhos, visões, ou a voz de Deus, ou a aparição de anjos, para poder tomar decisões ou estabelecer doutrinas. Então, muitas das práticas da CCB e de outros grupos similares, como a Maranata, por exemplo, é baseado não na Escritura, mas é baseado nessas visões, revelações e assim por diante. Então, o primeiro sinal da seita é outra fonte de autoridade. Igreja Católica, por exemplo, não tem só a Bíblia como regra de fé e prática, tem a tradição e o magistério, que é o colegiado de bispos que tomam decisões e são encabeçados pelo Papa, que é considerado infalível quando ele fala ex cathedra, fala de ofício, né? Então, é uma seita para nós também, o catolicismo é uma seita, porque ele tem outra fonte de autoridade que não é a Bíblia. A segunda coisa é que, de alguma forma, esse grupo diminui a pessoa e a obra de Cristo. Então, o legalismo, a CCB domina usos e costumes, o tamanho do cabelo, o tipo de roupa, o que é que o crente pode ver e pode não ver. Então, isso é característico de seita, esse domínio, controle da vida pessoal, individual dos membros da igreja, né? E geralmente através de ameaças. Se você deixar, você vai ser amaldiçoado, você vai morrer, vai ter castigado e assim por diante. Então, a CCB tem isso também e várias outras igrejas, da mesma forma. Uma outra característica é o exclusivismo, é dizer que fora da CCB não há salvação. No estatuto da CCB, está dizendo que a obra de Deus no Brasil começou em 1910, quando Luiz Franciscon veio ao Brasil e iniciou o trabalho lá no interior de São Paulo. Então, antes de 1910, não tinha o reino de Deus aqui? Então, os membros da CCB, eles são proibidos de ver pregação de outras pessoas, de outras igrejas, de assistir outros pregadores, são guiados para ficar ali. Isso é uma característica da seita. Os mórmons vão dizer a mesma coisa. Fora da igreja mórmon não tem salvação. A igreja católica é muito clara. Fora da igreja católica, da instituição católica, não há salvação. Você tem que se sujeitar ao Papa para que você seja salvo. Fora disso, não tem salvação. Então, esse exclusivismo, ele não caracteriza as igrejas históricas. A gente sabe que o reino de Deus é muito maior do que a igreja presbiteriana. O reino de Deus é muito mais extenso do que isso. Mas a seita, ela vai reivindicar essa exclusividade, que é característica da CCB também. Só um detalhe aqui. Antes de ter a pandemia, quando a pandemia chegou, pegou a CCB desprevenida, porque eles não tinham culto transmitido. Nada era transmitido. Tudo era presencial, oral, era na hora ali, não tinha nada. E aí os membros da CCB, que eram proibidos de ir para a internet procurar pregações, não podiam se reunir e não tinham como receber a instrução dos anciãos e tudo mais. O que é que eles foram? Desobedeceram e foram para a internet. Né? E aí o resultado a gente está vendo. Né? Quantidade de CCBistas que começaram a entender, descobriram que a grama do outro lado é mais verde, né? E pularam a cerca. Né? E pularam a cerca. Mas foi por conta da pandemia. E tem uma leva enorme de gente saindo da CCB. Enorme, enorme mesmo. Que Deus continue trazendo pessoas para a verdade, em nome de Jesus. Pastor, nós temos uma próxima pergunta da Maria Araújo. Ela pergunta: segundo ouvi recentemente, a cruz não seria um símbolo de Jesus Cristo. Isso seria verdade ou falso?
Mais uma vez a gente volta para a história e para a Bíblia, né, e pergunta o que é que a Bíblia nos diria em termos disso. Eu não creio que haja qualquer recomendação bíblica de que nós tenhamos um símbolo do cristianismo. A única coisa material, visível, palpável que a Bíblia nos deixou, em termos religiosos de identificação, é a água do batismo, o pão e o vinho, o cálice. Fora esses três elementos, a gente não tem mais nada que físico que expresse o que a gente crê. A cruz, por um lado, ela poderia ser usada, porque Paulo fala assim, não me glorio em nada a não ser na cruz de Cristo. Então, a gente pode pegar isso aí e dizer, olha, aí é um bom versículo para embasar o uso da cruz, do crucifixo e tudo mais. Mas, por outro lado, a cruz é também visto como objeto de vergonha e de horror, porque nele, na cruz, o meu Salvador morreu. Então, por que eu usaria o símbolo daquilo que é um momento de horror e dor para o meu Salvador? A pessoa pode perguntar também. Agora, o primeiro símbolo que a gente tem ideia que foi usado pelos cristãos não foi somente ou propriamente a cruz, mas o peixe. E aí o pessoal não sabe por quê. Por que é que o peixe era o símbolo do cristão? É porque peixe em grego é irthis. E cada uma dessas letras faz um anagrama, não, como é o nome? Um acróstico. Jesus Christus Huios Theou Soter. Em grego, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, as primeiras letras desse acróstico dá a palavra peixe em grego. Por isso que os cristãos nas catacumbas marcavam os locais. Eu tive a oportunidade de visitar as catacumbas de Roma, e a gente vê em vários lugares a marca do peixe, que era onde os cristãos identificavam um local de encontro e tudo mais. E o peixe é usado exatamente por isso, que as letras falam de Jesus. É por isso que a União Presbiteriana de Homens da IPB ela tem o peixe, Ela né? tem o peixinho, né? E a União de Homens aqui da nossa igreja pegou o peixe de lá e trouxe para cá também. Pois e agora fica explicado Está explicado a origem do peixe. Agora, se algumas igrejas têm a cruz, a minha igreja lá em Recife tem uma cruz muito bonita. Ainda bem que o senhor não falou mal, reverendo. Não. Tem uma aqui, né? Então, tem uma aqui, ó. Nós temos a próxima pergunta, reverendo. Gustavo Abreu, de Buenos Aires. O nome Abreu é porque é irmão do nosso irmão diácono Guilherme, né? Então, lá da Argentina veio essa pergunta. Eu vou unir com uma segunda pergunta, que está no mesmo contexto, que diz assim: Febe era diaconisa? Em Romanos 16:1, algumas versões, como a linguagem de hoje, traduzem diaconisa. A segunda pergunta diz: Paulo, no grego de 1 Timóteo 3:11, refere-se à esposa dos diáconos ou diaconisas? Se for uma referência às esposas dos diáconos, por que Paulo não listou requisito para as mulheres dos presbíteros? Elas não seriam de igual importância? Essa pergunta é do Lucas de Salgos. Eu vou tentar responder as duas, mas aí, como eu geralmente fico empolgado, eu posso esquecer a número 2. Tá, então, quando eu me lembro isso aí. Então, vou começar com a questão de Febe. Literalmente, lá em Romanos 16:1, Paulo está dizendo, recomendo a irmã Febe, que está servindo. O verbo lá é o verbo diaconel, que significa servir, ministrar. E de onde vem a nossa palavra diácono? O diácono é alguém que ministra, é alguém que serve. Então, alguns entendem que quando Paulo diz assim, Febe está servindo, e o verbo é diaconel, na igreja de Cencreia, estava se referindo ao ofício dela, que ela era uma diaconisa. Agora, milita contra essa interpretação o fato de que, no contexto imediato, o mesmo verbo é usado para se referir a Cristo. Cristo é ministro da circuncisão, Cristo é diácono da circuncisão. É o mesmo verbo que é usado.
E o apóstolo Paulo, que diz que ele está indo, no contexto, ele está dizendo que ele está indo para Jerusalém ministrar aos santos, levando aquela oferta. E o verbo lá também é diaconel. Nós não iríamos tão longe. Veja a inconsistência. Uma regra boa de interpretação é que você seja coerente ao entender que quando um autor usa um verbo, e vários verbos com o mesmo, no contexto imediato, eles devem ter o mesmo sentido, né? Paulo não faria sentido ele usar o diaconel para uma coisa e para outra, num contexto tão próximo como você tem ali nos capítulos 15 e 16. Então, para seguir a lógica do pessoal da Nova Tradução na Linguagem de hoje, que traduziu está servindo como diaconisa, você teria que dizer que Jesus era diácono da circuncisão e que Paulo estava agindo como um diácono ao levar a oferta para Jerusalém. Só que ninguém traduz assim, nem eles. Eles traduzem está ministrando ou está servindo. Então, por que é que Febe tinha o ofício e Paulo e Jesus não tinham o ofício, se o mesmo verbo é usado para os três? Então, a lógica exige que a tradução melhor é Febe, que está servindo, não oficialmente, não em termos de ofício, a igreja de Cencreia. Essa é a lógica da interpretação, e não dizer que ela era diaconisa. E no caso do raciocínio de Paulo, quando ele escreve para Timóteo, fala dos presbíteros, Sim. fala dos diáconos, dá aquela quebrada, fala das mulheres e retorna. Isso é um puzzle, né, que tem sido resolvido de algumas maneiras. Primeiro, que Paulo está falando das mulheres dos presbíteros. Aliás, que Paulo está falando das mulheres dos diáconos, né? Aí, contra isso, milita o fato de que, a pergunta, então, por que ele não fala da mulher do presbítero, né? A outra coisa é que Paulo ali está fazendo o que a gente chama de um anacoluto. Paulo vem falando, isso acontece muito em Paulo. Ele vem falando de um assunto, de repente ele se lembra de alguma coisa, dá uma desviada para falar desse outro assunto, trata daquele assunto e volta ao assunto anterior. Como uma espécie de um atalho, um parênteses, né? E ele faz isso e, às vezes, até ele nem volta. Ele está falando uma coisa, lembra de outra e vai naquela direção e esquece de terminar o pensamento anterior, né? Então, quando ele faz isso, eu odeio quando ele faz isso, porque a gente vai ter que ler, reler para ver o que é que ele quer dizer, né? Tem um exemplo claro disso em Romanos 5, mas eu vou deixar para outra vez, que leva tempo para explicar. Então, alguns acham que Paulo está falando dos diáconos e, de repente, ele lembrou que precisava dizer alguma coisa para as mulheres. E, no mesmo fôlego, ele falou para as mulheres e voltou para a questão dos diáconos. Então, aquilo ali é uma orientação para as mulheres em geral. Milita contra isso o fato de que é um anacoluto muito radical, né? Você sair da questão dos deveres dos diáconos para falar da postura das mulheres, né? Paulo pode, às vezes, fazer isso, mas isso aí seria uma desviada legal, né? Muito grande. A outra possibilidade, que eu acho que melhor atende a todas essas questões, é que Paulo está falando das ajudantes dos diáconos. Isso explica por que ele não usa o termo diaconisa, e isso explica porque está no meio do tratamento dos diáconos. E explica por que ele somente diz quanto às mulheres. Então, isso inclusive, essa interpretação, ela dá base para o que está escrito na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que diz que o Conselho da Igreja pode nomear mulheres piedosas para tratarem dos pobres, dos necessitados e fazer outras obras de caridade no contexto diaconal. Então, a nossa igreja, se quiser, lá no Brasil, o Conselho pode criar um grupo de mulheres que poderiam ser chamadas, não diaconisas, mas de assistentes ou ajudantes dos diáconos. Eu creio que é esse grupo que Paulo está se referindo, e que é, talvez, a mesma ordem de viúvas. Lembra que, em 1 Timóteo, Paulo diz que a igreja tem uma lista de viúvas que recebem auxílio da igreja. Então, tinham certas condições a serem preenchidas,
mas é provavelmente esse grupo que recebia da igreja e que ajudava os diáconos na sua tarefa. E elas tinham que ter essas qualificações. Amém, reverendo. Muito bem. Nós temos aqui mais uma pergunta de uma teóloga em potencial. Vamos lá. A Mariana, de Belmont, tem 7 anos. Ela This is going pergunta, to be hard. Yeah. ela pergunta para o senhor, reverendo, quem era o anjo do Senhor que lutou com Jacó? E por que lutou? Yes. Yeah. Que dela? Ela entende mais... Está na sala, né? Então não precisa falar inglês, não. Tá. Só toma cuidado quando você for responder, porque eu estou falando sobre teofanias no meio de semana. Tá, serei cuidadoso e eu creio que nós estaremos de acordo. É. Gente, eu vou fazer... Ele já respondeu, então não precisa. Olha, a Bíblia se refere ao ministério dos anjos. O Antigo Testamento está cheio de exemplos de anjos enviados da parte de Deus para cumprir determinadas missões e realizar algumas tarefas em favor do povo de Deus, ou às vezes até para infligir juízo sobre os ímpios, né? Mas tem um anjo que é diferente dos outros. Ele é chamado o anjo do Senhor, e ele fala como se fosse Deus, e ele recebe, inclusive, adoração, e não recusa. Como o anjo no final de Apocalipse, que quando João se ajoelha para adorá-lo, ele diz, né, não faça isso, eu sou servo como você adora somente a Deus. Mas o anjo do Senhor no Antigo Testamento, em algumas ocasiões em que ele foi adorado, ele aceitou a adoração. Por isso as pessoas pensam que se tratam ou de uma teofania, quer dizer que Deus assume uma forma humana, porque a forma em que os anjos aparecem, o pessoal às vezes imagina, né? Com asa, com veste branca, não. O mais óbvio é que assumiu uma aparência normal de uma pessoa, né? Então, alguns acham que era Deus fazendo isso. Então, a teofania era uma manifestação física de Deus. Ou outros acham que era uma cristofania, a segunda pessoa da Trindade, numa pré-encarnação. Ele assume provisoriamente uma natureza humana para poder atender a determinadas situações, não é? Então, eu, pessoalmente, me inclino muito à ideia da cristofania, porque das 3 pessoas da Trindade, a que encarnou foi a segunda, foi Deus Filho. Então, seria mais óbvio que ele, como o agente da Trindade para isso, fosse aquele que encarnasse também no Antigo Testamento. O que era feito com o corpo que ele assumia depois que terminava a manifestação, isso aí ninguém sabe, né? Orígenes acreditava que Deus criava esses corpos e depois os destruía, depois que o anjo do Senhor parava de se manifestar, né? A verdade é que é especulativo, a gente não tem ideia, né, do que era realmente. Então, eu creio que foi o anjo do Senhor, Cristo, numa pré-encarnação, que lutou com Jacó no val de Jaboque. Não é dita a razão, né? Registra apenas a luta, mas não é dita a razão, então a gente fica... nós temos que especular ou imaginar que razão poderia ter sido. Será que é porque Jacó era muito confiante em si mesmo, não queria depender de Deus? Será que havia chegado o momento de Deus chamar Jacó para uma prestação de contas por todo o engano que ele fez a Labão? Porque ele enganou o sogro, né? Foi enganado, foi explorado, mas ele enganou também o sogro mais de uma vez, e enriqueceu às custas disso. Então, talvez fosse um momento de prestação de contas para que Jacó saísse de lá, como saiu, humilhado, né, quebrado, o nome mudado para Israel, mancando da perna. Então, foi traumático, de fato, para ele em todos os sentidos, e ele sai de lá um homem diferente. Então, essas podem ser razões plausíveis para esse encontro aí do anjo no val de Jaboque. Amém, reverendo. O senhor está correto. Obrigado, eu fico feliz de saber. O pessoal da terça-feira deve estar pensando assim, né?
Poxa vida, ele concordou com o pastor Ângelo. Ou seria o inverso, né, irmãos? Pastor, nós vamos para a nossa penúltima pergunta. Marcelo, de Marlborough, seminarista, reverendo. Tá? Então, o senhor já entende o que essa palavra quer dizer, né? Mas a pergunta dele é o seguinte: da literatura Augustus Nicodemista, quais são os livros que o senhor mais gostou de escrever e por quê? Certo. Confissões de um Pregador, que eu escrevi em 5 meses aqui nos Estados Unidos. Faz 3 anos, mais ou menos, eu estava precisando de um furlough, de um sabbatical, e a igreja de Recife me deu 6 meses de descanso, e eu vim para Carolina do Norte, onde tem uma missão que fornece housing para missionários estourados e bichados como eu, né? E muito acessível, é uma verdadeira missão, né? Então, eu consegui uma casa com eles e fui para lá com minha esposa para fazer absolutamente nada durante 6 meses. E eu morro. Se eu ficar sem fazer nada, é minha morte certa, né? Doença certa. Então, eu disse, rapaz, 6 meses aqui, longe da igreja, longe, não vou fazer nada. Então, eu disse, então eu vou escrever. Eu vou aproveitar para escrever. Eu já tinha tido a ideia de escrever um livro sobre pregação, mas que fosse diferente de tudo que eu já tinha escrito ou lido a respeito disso. E aí sentei, esbocei, e em 5 meses o livro estava pronto. Mas eu trabalhei nele de manhã, de tarde e de noite, né, trabalhando. O livro ele fala das grandes questões relacionadas com a pregação a partir da minha própria experiência. Eu não consultei absolutamente livro nenhum. Fiz questão de não citar livro nenhum, mas tirando da minha experiência de 40 anos de pregador. Então, fui escrevendo, saiu um livro legal. Só não gostei da capa, que tem meu retrato, né? Mas foi exigência da Mundo Cristão. O bom é o prefácio, né, reverendo? Como é? O prefácio. Confissões de um Sogro. Confissões de um Sogro, sim. O meu sogro fez o prefácio, que ele chamou de Confissões de um Sogro, é verdade. É um bom livro, com eu certeza. gostei de escrever esse livro. O senhor indica para o seminarista? Indico, pode ler. Vai O fazer bem seminarista? para ele. Está ali, ó. Já tem. Você vai gostar. Pode trazer que eu assino também. Pastor, nós vamos fazer a nossa última pergunta, porque o nosso tempo está terminando. Como disse para os queridos, nós fomos até a pergunta 13 de 50, mas nós teremos muitas oportunidades ainda. Então, vamos manter o link aberto, as perguntas vão chegando, e toda vez que o reverendo Augusto estiver aqui, nós vamos ter esse momento, tá bom? Mas essa última pergunta serão 8 perguntas em uma só, né? Mas vão ser rápidas, porque eu falo uma frase para o senhor, e o senhor pensa rapidinho e responde com 1 ou 2 palavras, né? Um comentário bíblico preferido? É o New Bible Commentary, que o editor é o Carson, D.A. Carson. Ele é muito bom, atual, bíblico e reformado. Eu gosto. New Bible Commentary. New Bible Commentary. Um pastor estimado? Meu sogro, reverendo Francisco Leonardo, 95 anos, ainda pregando. Essa é a mais difícil até agora, reverendo. Pense bem no que o senhor vai dizer, pastor. Por favor, pense bem. Um time de futebol? Flamengo. Eu achei bem política essa resposta. Pastor, um presente inesquecível. Um presente. Rapaz, eu já ganhei tantos que eu nem sei. Não sei dizer. Nunca pensei dessa forma. Um presente que eu
Vai chegar ainda, reverendo. Eu acho que dá para chegar esse presente. Mas eu já ganhei muita coisa. O senhor tomou muito posse presente. dessa bênção? Eu acho que eu podia lembrar aqui, quando eu comecei meu ministério, lá em Recife, né, eu tinha a única coisa que eu tinha quando casei era uma 125 CG, uma Honda, uma moto, né? E aí chegou a nossa primeira filha e um presbítero da igreja, um homem muito piedoso e bem financeiramente, dono de uma carro de farmacêutica, ele me presenteou com, na época era um Chevette, não sei quantos vocês lembram aí, era um carro da Chevette. Ele me deu um Chevette, usado é verdade, mas ele deu o Chevette para o pastor começando. Então, eu nunca esqueci isso e a alegria com que ele fez isso e a gratidão de uma família que estava começando. E eu sempre pensando como é que eu vou levar o bebê, eu, a mulher e o bebê, numa Honda 125, né? É um mistério. Então foi resolvido isso aí. Uma frase inspiradora, reverendo. Uma frase inspiradora. Minha ou que eu ouvi? Pode ser ambas. Certo. Uma frase que me inspira sempre é que minha esposa sempre gosta. Foi uma frase que minha esposa me disse assim, quando eu fiz a proposta de casamento para ela, eu não tinha absolutamente nada, e ela sabia que eu ia ser pastor, ela mesma, filha de pastor, ela disse assim, se nós formos fiéis a Deus, eu estou disposto a viver com você embaixo da ponte, comendo um grãozinho de arroz. Então, com isso ela está dizendo, eu vou para onde você for, como esposa de pastor. Então, essa frase marcou e inspirou, e até o dia de hoje a gente, de vez em quando eu digo para ela, olha, você prometeu que... Né? Pastor, já que o senhor falou do grão de arroz, uma comida imprescindível? Buchada de bode. Você vê que um presente inesquecível foi difícil, mas a buchada de bode não teve dúvida. Aqui acho que não tem não, né? Não tem, vocês não conseguem. O negócio aqui é cuscuz, reverendo. Então a muqueca capixaba. Muqueca capixaba. Pastor, o livro mais árduo que o senhor escreveu? A Bíblia e seus intérpretes. 3 anos de pesquisa, de luta com a literatura para produzir um livro diferente, que você não vai encontrar em português, ele é o único em português, que narra a história da interpretação da Bíblia, desde o Antigo Testamento, como os apóstolos de Cristo interpretaram o Antigo Testamento, até as teorias pós-modernas de interpretação, que hoje são bastante difundidas. Amém. Para fechar, reverendo Augusto Nicodemos, por Augusto Nicodemos, como é que o senhor se definiria? Eu tenho um título, mas eu não posso usar porque Paulo já usou antes de mim. Eu sou o pior dos pecadores. Então, é o que eu gostaria de me definir, né? Mas Paulo já passou na frente, disse que era ele, então eu sou o segundo. Amém, amém. Amém, queridos? Nós vamos fechar esse momento, nós vamos ter aí 30 minutos de intervalo e 10h30 nós vamos começar o nosso culto. Amém, queridos? Pastor, nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue nos abençoando nesse dia. Deus abençoe. Atenção, queridos, só um aviso. Nós convidamos todos a assistir hoje também às 18h o nosso programa Família e Missão. O pastor Augusto vai estar falando desse programa, vai falar sobre as doutrinas da graça, e você pode acessar pelo nosso YouTube, as redes sociais, estarão lá os links para você acompanhar esse programa também. Hoje o dia está recheado, irmãos. Você hoje vai ficar satisfeito, muito satisfeito com a palavra do Senhor. Amém?